Bom dia pai, bom dia você também aluno. Vamos então à nossa aula com um capítulo novo, certo? Vamos fazer uma oração antes, tá bom? Senhor Deus, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, obrigado pelas bênçãos derramadas também. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Gente, o capítulo 4 que fala sobre mudanças na Europa, né? Aí nós temos o Renascimento e reforma, tá bom? São dois assuntos, mas nós vamos aos poucos trabalhar o conteúdo. Primeiro nós vamos falar do renascimento, tá bom? Renascimento que já vem acontecer aí após, né, o processo do feudalismo, não é isso? Nós vimos ali algumas ideias todas voltadas para a igreja, né, que tinha o controle ali, forte influência na vida das pessoas do povo europeu. Só que essa ideia ela vai mudar, né? Nós temos aqui algumas transformações que vão ocorrer, né? Transformações culturais e também religiosas. Logo, nós vamos ver que a cultura das cidades antigas era valorizada, mas segundo alguns pensadores, após o fim do Império Romano, né? Já no século V, houve uma decadência na vida urbana e a busca pelo conhecimento ficou reprimida. Ele está fazendo uma referência, né, porque após o século XV, onde houve uma decadência da vida urbana, a vida, né, do povo ficou voltada para as atividades agrícolas, né? Não havia também o que nós vamos chamar de liberdade de expressão. Então, ela ficou ausente nesse período, que é o período que nós chamamos de Idade Média, tá? Mas e as características do feudalismo estão voltadas para isso também. É importante você entender também que esses mesmos pensadores do século XV e XVI representavam um surgimento individualista, né, e urbanas que existiriam na cultura greco-romana. O que isso significa, professor? O que isso significa? Significa que as ideias da liberdade de expressão, né, as ideias que começam então a valorizar a cultura, né, da arte, da ciência, começam a dar início, né, a esse processo, né, vamos dizer assim, de valorização, né? Elas começam a aparecer, tá? Logo quando essas mudanças ocorrem na Europa, né? Nós vamos chamar então aqui esse momento de renascimento. Ou seja, renascimento, ela foi o que? Ela foi um movimento cultural, econômico, tá? E político que surgiu na Itália no século XIV e se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Então, a palavra renascimento é de renascer, né? Ou seja, uma nova cultura, uma nova mentalidade, né? Uma nova formato, né? De visão em relação às coisas, né? Como a ciência, o conhecimento. E isso vai ser muito importante. Falando em conhecimento, nós vamos destacar então aqui Leonardo da Vinci, que se destacou nesse período, né? Nesse movimento, quer dizer. Então nós temos aqui, foi um dos mais notáveis pintores, tá? Do Renascimento e possivelmente seu o maior gênio, né? E destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, e você pode ver que foi uma variedade, né? Ou seja, variedade de áreas do conhecimento que Leonardo da Vinci destacou, tá? Conhecido principalmente como pintor, duas de suas obras principais nós temos então aqui, né, Mona Lisa, e nós temos aqui A Última Ceia. Leonardo da Vinci, que se destacou então, né, como nesse movimento, né, conhecido como Renascimento, tá bom? Período de mudanças na maneira de encarar a vida, né, e seus desafios. Diversas ideias começaram a ser reavaliadas. Aí nós temos aqui, ó, a crítica, né, racional, e as pessoas buscam nova maneira de explicação para entender o mundo. Por quê, professor? Porque nós vamos ter a ideia de que no período, né, ainda na Idade Média, principalmente ali no período do feudalismo,
né, nós vimos que a igreja ela tinha forte influência sobre a vida das pessoas, né? E as pessoas viam a igreja católica como verdade. Então elas aceitavam as explicações que vinham da igreja, né? Ou seja, nós temos então aqui a falta da liberdade, né, do ser humano escolher, né, seu próprio destino. Mas nós temos então aqui algumas ideias que surgiram, né? Uma nova mentalidade. O Renascimento ela traz essa ideia para a gente. É uma nova mentalidade para o povo europeu, né? Por quê, professor? Nós temos aqui a cultura medieval, né? Tinha como característica a transmissão de uma visão religiosa católica que fazia lembrar a relação das pessoas com Deus e com a igreja. Nós vamos chamar então esse pensamento de teocentrismo. O que significa teocentrismo, professor? Deus no centro. Todas as explicações, né, era a igreja que dava. Todas as explicações, né, conceitos, eram dadas pela igreja e as pessoas aceitavam porque as pessoas viam a igreja como verdade, tá bom? Logo nós vamos ver também que em oposição ao teocentrismo, nós temos o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, né? Quando o homem ele é o centro da questão, o centro, né, de todas as coisas, nós vamos ver que ao invés do ser humano ser guiado pela igreja, tá? Ele passa a ser responsável pelo seu próprio destino, ou seja, ele vai ser responsável pelas suas próprias escolhas, né? Não é a igreja que vai escolher, agora é o ser humano que é responsável por suas escolhas, pelas suas próprias escolhas, responsável pelo seu próprio destino, né? Então nós temos essa ideia, tá? Nós temos essa ideia então de antropocentrismo. O humanismo está ligado ao Renascimento. Aí o que seria esse humanismo, professor? O movimento europeu que promovia o espírito crítico, curiosidade em relação a todas as coisas, a busca pelo conhecimento e o desejo pelas obras de arte. Então nós temos, né, o conceito aqui de humanismo. Se você for observar, um dos principais objetivos era despertar o espírito crítico, né, do povo europeu para as coisas que permeavam, né, principalmente para o lado da ciência, né, pelo conhecimento, em que o homem estaria livre para buscar o conhecimento. Não um conhecimento estabelecido pela igreja, mas sim o homem indo em busca, pesquisando e formando ali o próprio conceito, né, daquilo que ele queria como conhecimento, né? Nós vamos ver também que o humanismo está ligado ao racionalismo. Racionalismo buscava a explicação mais precisa dos fenômenos naturais sem aceitar o quê? Sem aceitar o que era ensinado pela igreja. Você vai entender que a partir daí o racionalismo ele não aceita as explicações religiosas, porque segundo o racionalismo, aceitar a explicação religiosa é um retrocesso para que o ser humano desenvolva o espírito crítico, né? Então, o racionalismo ele tem como significado ali de pensar, de calcular, avaliar, né? Ou seja, ter seus próprios conceitos a partir dessas características, né? Logo, nós vamos ver que o racionalismo vai ser muito importante. Nós temos então aqui o espírito investigativo, né? O espírito investigativo que vai ser o desenvolvimento da astronomia, né? Já voltado ali, por exemplo, ao heliocentrismo desenvolvido ali por Nicolau Copérnico, lá que nós vamos falar depois, tá certo? Em oposição ao geocentrismo, né? Que foi estabelecido pela igreja. Geocentrismo, né, é a ideia que defende que a Terra ela é o centro, tá? E o heliocentrismo não. O heliocentrismo é a Terra o centro? Não, é o Sol que é o centro, né? Então nós temos aí essa ideia defendida a partir do momento que é desenvolvida a astronomia. E a medicina também, que foi importante. E nós temos então aqui um exemplo, né, o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, tá certo? Nós vamos ver então que o Renascimento não é entendido como um rompimento profundo com a Idade Média, mas como resultado de mudanças que estão ligadas ao crescimento da vida urbana europeia,
né, a partir do século XII. Então, o Renascimento é a mudança de mentalidade. Ela não é um rompimento, mas ela vai trazer mudanças culturais, políticas e econômicas durante esse período, né? Principalmente na vida do povo europeu. Tudo bem? Até a próxima, gente.